E aí, vamos estudar a lição? Super domingo diante de nós, dia 6 de abril. E o conteúdo de hoje fala sobre o princípio da primeira menção. Os estudiosos da Bíblia colocam isto em evidência. Lei da primeira menção. Ou seja, onde é que apareceu isso pela primeira vez? Porque a origem da declaração fala muito, dá-nos muitas informações para entender lá na frente o que foi relatado. Ou seja, quando você entra em contato com o conteúdo do Apocalipse, você se faz imediatamente uma pergunta: onde isto foi dito pela primeira vez? Aí você, através da lei da primeira menção, descobre a originalidade da declaração, entende o contexto e aí fica mais fácil entender aqui na frente o que está acontecendo. É mais ou menos assim. Para ser mais claro ainda, a lei da primeira menção é aquilo que normalmente nós chamamos de princípio de interpretação. Qual é o princípio de interpretação que vai reger o estudo? Onde é que isso foi dito pela primeira vez? Quem foi que falou? Qual foi a circunstância que surgiu esta declaração? Isso nos ajuda demais a compreender, em especial, o conteúdo profético do Apocalipse. Sabe o que isso significa, em outras palavras? Que o livro do Gênesis possui quase que todas as necessárias primeiras menções para entendermos o conteúdo do Apocalipse. Não dá para entender o Apocalipse sem conhecer o livro do Gênesis, porque ele está repleto de princípios, de leis que denominamos de lei de primeira menção. Uma coisa que você precisa gravar no seu coração, e eu tenho lutado para gravar isso daí, é um princípio que é o seguinte: Deus, ele se revela de maneira progressiva. Você sabe que a Bíblia demorou pelo menos 1.500 anos para ser escrita por mais de 40 diferentes autores. Imagina só, livros que não se contradizem, e cada um destes homens usados por Deus foram fazendo, então, eles declarações importantes, em épocas diferentes, mas coisas que se encaixavam perfeitamente. Ou seja, progressivamente Deus ia se revelando, e Deus se revela até hoje. Olha ele se revelando a você através do conteúdo da palavra que estamos compartilhando aqui. É Deus se revelando constantemente para cada um de nós, e isso é um princípio exibido na própria Bíblia. Basta você olhar Hebreus capítulo 13, verso 8, Malaquias capítulo 3, verso 6, Isaías 40, versos 7 e 8, e a contribuição significativa do texto citado de Malaquias é que eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus não muda e ele se revela progressivamente. Imagina, ele está se revelando para você neste momento, mais uma vez, e ele tem a imensa alegria de tornar-se conhecido ao ser humano. Você aceita a revelação de Deus para a sua vida? Então, observe que o princípio fundamental, a lei da primeira menção, é exatamente isso: buscar no Gênesis o alicerce para a compreensão do Apocalipse e para a compreensão da Escritura Sagrada como um todo. Deus é maravilhoso no seu processo de revelação, e quanto mais a gente estuda a revelação dele para nós, que é a sua palavra, a gente vai se apaixonando pelo conteúdo extraordinário, como as coisas se encaixam, como Deus é perfeito. E o fato dele não mudar, segundo a declaração de Malaquias capítulo 3, verso 6, significa que a verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Existe uma verdade absoluta, ela se chama Deus. Não vem com essa conversa pós-moderna ou ultra extraordinariamente atual, dizendo o que é verdade para você não é verdade para mim. A verdade é uma só: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tem uma verdade absoluta, sim. Quem está relativizando as coisas é o inimigo das nossas almas para descredibilizar o conteúdo da palavra do Senhor. Fica esperto, creia na verdade. Hoje o mundo trabalha no conceito de credibilidade. Isso tem credibilidade, aquilo não tem credibilidade. Nós trabalhamos no conceito da verdade. Isto é a verdade tal qual Deus a mostrou. Cremos assim de todo o nosso coração. Caso contrário, estaríamos com os pés na Babilônia. Que Deus nos ajude a ficar cada vez mais firmes na verdade
que é Ele, que é a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor é perfeito, o Senhor se revela progressivamente e obrigado porque ao se revelar descobrimos que somos amados, desejados pelo Senhor, a fim de estarmos contigo na eternidade, em nome de Jesus.